Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para nós começarmos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Nessa noite eu gostaria de trazer aqui uma mensagem para os irmãos e sabemos que nós estamos passando, irmãos, por momentos difíceis, por conta dessa crise aí, por conta do coronavírus, Acho que muitos irmãos já não aguentam mais ouvir falar sobre esse assunto, Mas nós vamos continuar adorando ao Senhor, nós vamos continuar buscando o nosso Deus, Mesmo sabendo que os cultos foram, assim, encerrados, nos templos. Algumas pessoas têm costume de ficar dizendo assim, mas por que fecharam as igrejas, Gente, as igrejas não foram fechadas, O que foram fechados foram os templos, porque a igreja somos nós, a igreja é eu e você. E nós vamos sim continuar adorando ao Senhor e juntos nós vamos vencer essa guerra, Juntos nós vamos conseguir vencer essa crise, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está sentado no trono. Ele não perdeu o controle da situação. E nós sabemos que essa crise vai passar em nome de Jesus. Amém? Bom, eu gostaria de compartilhar aqui uma palavra com os irmãos nessa noite e gostaria de convidar você que está aí em casa, junto com sua família, a você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Enquanto você procura aí, eu vou tomar aqui minha água. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz assim, meus irmãos. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Vamos repetir todo mundo junto? A palavra do Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos neste momento. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Pai. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, graças nós te damos, Senhor, por termos, ó Deus, a oportunidade de estarmos aqui neste momento, Senhor, para adorarmos a Ti, Senhor. Sabemos, ó Deus, que o nosso país e muitos outros países do mundo, Senhor, estão passando por essa crise, Senhor, por conta, Senhor, do surgimento desse vírus, surgimento, ó Deus, dessa pestilência, dessa praga, Senhor. Ó Deus, mesmo sabendo, ó Deus, que nós estamos passando por essa situação difícil, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor está no controle de toda a situação. E cremos, ó Deus, que essa fase, que esse momento difícil, que esse momento ruim irá passar. Nós cremos, Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo, ó Deus. E nós oramos, ó Deus, por aquelas famílias, Senhor, que perderam seus entes queridos por conta desse vírus, ó Deus. Que Teu Espírito Santo possa visitar cada um deles e que possa estar assim confortando os corações deles, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa estar assim tendo misericórdia de nós, de cada um de nós, Senhor. Ó Deus, que esse vírus, Senhor, não venha chegar até nós, mas que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos, ó Deus, conquistar a vitória e nós iremos conquistar, porque o Senhor está no controle de toda a situação, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço a Ti que neste momento o Senhor possa estar assim falando aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é poderosa para transformar a cada um de nós, para transformar as nossas vidas, ó Deus. Fala aos nossos corações através do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço nesse exato momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos iniciar aqui a mensagem de hoje, dessa noite. E que Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa falar ao meu e ao seu coração. Amém? Meus amados irmãos, eu gostaria de falar nessa noite sobre um tema que é muito importante, que é sobre a oração. Quem aí gosta de orar?
Quem é que não gosta de orar, né, irmãos? Oração é algo maravilhoso. A oração é o alimento espiritual do cristão. Sem a oração nós não conseguimos fazer absolutamente nada, meus amados irmãos. A oração é o alimento espiritual do cristão. Assim como todos nós precisamos do alimento sólido, né, do alimento para o nosso corpo, para fortalecer o nosso corpo, assim também nós precisamos do alimento espiritual, que é a oração. Amados irmãos, a oração é a única forma que nós temos de falarmos com Deus, de nos direcionarmos a Deus, de falarmos aquilo que nós estamos querendo, de falarmos aquilo que nós sentimos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós sonhamos. Então, existem várias formas de Deus falar com cada um de nós. Deus pode falar com cada um de nós de várias formas. Deus pode falar a cada um de nós através de músicas, né? Deus pode falar com cada um de nós através de um texto, de uma pregação, né? De um crente, de um descrente, através do tempo, através de um livro, enfim. Existem várias maneiras, várias formas de Deus falar a cada um de nós. Deixa eu contar aqui uma experiência que aconteceu comigo alguns dias atrás. Eu estava no meu trabalho, né? E estava refletindo, pensando um pouco sobre uma situação meio que difícil, né? Que eu assim, me encontro, que eu estou passando. E estava orando a Deus, né? Falando com Deus ali em oração e falando: Senhor, tem misericórdia de mim por essa situação que eu estou passando, Senhor. Olha só, irmãos, que interessante. Quando eu acabei de falar isso, né? Aí o celular do nada começou a cantar aquela música. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Aí eu tomei um espanto, sabe? Eu falei, caramba, olha só como a forma que Deus fala com cada um de nós, né? Então, existem várias e várias formas de Deus falar com cada um de nós. Mas só existe uma forma de nós falarmos com Deus, que é através da oração. É através da oração que nós conhecemos mais a Deus. É através da oração que nós temos um relacionamento mais íntimo e mais sincero com Deus. Então, a oração é algo muito importante para a vida do cristão. Nós deveríamos falar mais, todas as igrejas deveriam falar mais sobre a oração, porque a oração é muito, mas muito importante. Bom, e o tema da mensagem dessa noite é um tema muito interessante mesmo. Na verdade, é uma pergunta, né? E a pergunta da mensagem de hoje é: por que Deus não atende às nossas orações? Na verdade, muitas pessoas usam o tema assim: por que Deus não ouve as nossas orações? Deus ouve as nossas orações. Mas a pergunta é: por que Deus não atende às nossas orações? E tem uma diferença, né? É lógico, né? Então, essa é uma pergunta que eu tenho certeza, meus amados irmãos, que cada um de nós, ou quase todos nós, já fizemos essa pergunta. Poxa vida, por que Deus não atende a minha oração? Eu sempre estou orando a Deus, né? Eu creio que você tem algo especial que você quer da parte de Deus, que você está em oração, né? Eu creio que você tem algo que você está orando, já faz tempo, já faz anos que você está orando por uma causa, e Deus ainda não atendeu a sua oração. Então, sempre nós fazemos essa pergunta: poxa vida, por que Deus não atende a minha oração? Eu estou orando tanto a Ele, eu estou clamando tanto a Ele, e por que Ele não ouve a minha oração? Bom, nós vamos saber essa noite através aqui dessa mensagem, tá bom? Então, vamos lá. Por que Deus não ouve as nossas orações? Vamos lá. Primeiro, irmãos, Deus ele não ouve as nossas orações porque nós não estamos clamando. Porque nós não estamos clamando. Olha só, o texto que nós lemos aqui é Jeremias, né? 33:3. Vamos ler novamente, diz assim, ó: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clama a mim. Irmãos, nós precisamos clamar a Deus se de fato nós queremos que as nossas orações sejam respondidas. E o que é clamor? Clamar é suplicar, é implorar, manifestar a necessidade de algo, bradar, gritar, falar em voz alta. Então, isso aqui é clamor. Tem um texto que é muito interessante, que se encontra em Lamentações, de Jeremias, capítulo 2, versículo 19, parte A, que diz assim: levanta-te,
Clama de noite, no princípio das vigílias. Derrama o teu coração como águas diante da presença do Senhor. Então, clamar é você gritar em voz alta. Clamar é você, sabe, como aqui diz na palavra do Senhor, Lamentações de Jeremias 2,19, é você derramar o seu coração diante da presença de Deus. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer em oração. Nós precisamos clamar. Sabe, para mim, eu entendo que o clamor é o momento que é o ápice da oração. É o momento extremo da oração. É o momento que você rasga a sua alma. É o momento que você se joga aos pés do Senhor, que você se humilha aos pés do Senhor. Como o texto diz, é o momento que você derrama a sua alma, o seu coração diante do Senhor. E de fato nós precisamos fazer isso. Nos derramar, nos prostrar diante dos pés do Senhor e reconhecer que Ele é o Senhor das nossas vidas. Irmãos, nós precisamos fazer isso. Chorar diante da presença de Deus. Qual foi a última vez que você chorou em oração ao Pai? Qual foi a última vez? Gente, tem muitas pessoas que estão assim, insensíveis à presença de Deus no que diz respeito à oração. Tem pessoas que oram como, sabe aquela oração seca, né? Lembrei aqui daquela música lá, Senhor, a minha oração se tornou em sequidão, se tornou um deserto. Tem pessoas que estão orando e as orações estão sendo dessa forma, se tornou uma sequidão, né? Então, irmãos, qual foi a última vez que você chorou diante da presença de Deus? Qual foi a última vez que você se derramou diante dos pés de Jesus e clamou a Ele, diante da causa que você está precisando, diante daquilo que você está precisando? Então, de fato, nós precisamos clamar. Nós precisamos clamar mais a Deus em oração para que as nossas orações sejam respondidas. Amém? Segunda razão, segundo motivo por que as nossas orações não são atendidas é porque nós não estamos orando com propósito. Meus amados irmãos, nós precisamos aprender a orar com propósito. E tem uma oração que é uma oração modelo em relação a isso, a orar com propósito, que é a oração de Ana. Eu gostaria de ler aqui com vocês um texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11, que diz assim, ó. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, enquanto você procura, vou tomar uma água aqui. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Encontraram? Amém? Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Olha só, devemos aprender a orar com propósito, assim como Ana fez. Ana, ela orou com propósito. Olha só, qual era o desejo de Ana? Qual era o sonho de Ana? O que Ana queria ser? Ana queria ser mãe. Qual era o desejo de Ana? Ser mãe. Esse era o sonho dela. E com certeza, a Bíblia aqui não diz, mas com certeza, inúmeras vezes, Ana orou ao Senhor. Ana clamou ao Senhor por um filho. E a Bíblia diz que o Senhor permitiu com que Ana ficasse estéril. O motivo nós não sabemos porquê, né? Mas o Senhor permitiu que Ana ficasse estéril. Mas, enfim, Ana, aqui no texto que nós acabamos de ler, Ana ela fez uma oração diferente em relação àquilo que ela queria, que era ser mãe. Ela fez uma oração com propósito, né? E ela disse que se o Senhor desse a ela um filho homem, né, ela entregaria esse filho para servir ao Senhor. Então veja bem, Ana, o desejo de Ana nunca foi atendido até esse exato momento, que ela orou com propósito. Quando Ana orou com propósito, o Senhor atendeu a sua oração e assim lhe deu a oportunidade de ser mãe. Então, meus amados irmãos, aqui nós aprendemos uma lição, que nós devemos orar com propósito.
Meus amados irmãos, devemos aprender a orar com propósito. Nós, às vezes, não estamos sabendo orar a Deus, nós não estamos sabendo pedir. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim, ó: pedis e não recebeis. Olha só, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Então, muitas das vezes, nós não estamos sabendo pedir ao Senhor, nós não estamos sabendo orar ao Senhor. Por quê? Porque nós não estamos orando com propósito, assim como Ana orou. Temos que aprender a orar com propósito. Nós precisamos orar. Às vezes tem pessoas que fazem assim, ó. Olha só, veja só a diferença. Você chega e diz assim para Deus: Senhor, eu tenho um sonho, eu quero ter um carro, Senhor. Senhor, Tu és poderoso, Tu pode me dar um carro. Me dá um carro, Senhor. Irmãos, essa oração todo mundo faz, né? E tem propósito numa oração como essa? Não tem. Agora veja bem, imagine você orando dessa forma: Senhor, Tu és poderoso, Senhor. Tu és o dono do ouro e da prata. Nada é impossível para Ti, Senhor. Senhor, e Tu sabes o desejo do meu coração e a minha vontade é de ter um carro. Senhor, se o Senhor me der a oportunidade de ter um carro, esse carro, Senhor, vai ser para glorificar o Teu santo nome. Senhor, esse carro vai servir para o Teu reino, Senhor. Se precisar, Senhor, tiver algum evento, se tiver algum evento da igreja, alguma obra missionária, vou disponibilizar o meu carro para levar alguém. Ó, Senhor, esse carro vai servir para buscar alguém que quer visitar a nossa igreja. Enfim, irmãos, quando nós fazemos isso, olha só a diferença dessa oração para outra que eu falei. Então, uma coisa é você falar: Senhor, me dá um carro. Outra coisa é você falar assim: Senhor, se me deres um carro, ele vai ser para glorificar o Teu santo nome. Então, quando nós pedimos algo que vai beneficiar o reino de Deus, Deus ele atende às nossas orações. Então, é isso que é orar com propósito. Orar com propósito, amados irmãos, não é simplesmente pedir, mas é pedir com sabedoria. E por isso que as nossas orações não estão sendo atendidas, porque nós não estamos sabendo pedir. E quando nós pedimos algo para Deus com sabedoria, com propósito, veja bem, Deus ele dá muito além daquilo que nós imaginamos ou que nós pensamos, ou que nós desejamos, né? É o exemplo de Ana. Veja bem, Ana era estéril, ela não podia ter filhos, né? E ela só queria um filho. Ela só queria um filho. E aí, o que aconteceu? Deus deu o filho Samuel, mas ela não teve só um filho, ela teve 5. Eu vou ler aqui para vocês, ó, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21, diz assim, ó: visitou, pois, o Senhor a Ana, aqui já foi depois dela ter Samuel, né, como filho. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Olha só. Então, Ana, além dela ter Samuel, ela ainda teve mais 5 filhos. Isso por quê, irmãos? O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo com a palavra do Senhor? Eu aprendo que Deus, ele dá muito mais além do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós pedimos, né? Outro exemplo também, você lembra de Ana, acho que foi Ana e Zacarias, que acho que é a mãe de João Batista, né? Me fugiu aqui da memória agora, mas acho que é isso mesmo, né? Eles queriam ter um filho, né? Só que eles não podiam ter filhos porque eles já eram velhos, né? Mas teve um determinado momento que Deus atendeu a oração deles dois. Eles estavam um tempo orando, querendo um filho. Só que quando Deus deu um filho para eles, eles não ganharam um filho vindo da parte do Senhor. Eles não tiveram um filho, eles tiveram o filho. Sabe por quê? Porque esse filho foi quem? O profeta João Batista, aquele que ia preparar o caminho do Senhor Jesus. Olha só que bênção, olha só que privilégio, né? Então a mesma coisa somos nós. Quando nós pedimos a Deus com propósito, Ele dá muito além daquilo que nós pedimos. Por quê? Porque Deus, Ele é bom, porque Deus, Ele é misericordioso e Ele sempre sabe o que é melhor para a minha e para a tua vida, meu amado irmão. Amém? Então, por que Deus não atende às nossas orações? Porque nós não estamos, primeiro, porque nós não estamos clamando, e segundo, porque nós não estamos orando com propósito. Amém? Terceiro, por que Deus não atende às nossas orações? Terceiro lugar, porque não estamos tendo fé ao pedir, porque nós não temos fé quando nós oramos a Ele. Eu vou ler aqui agora, Mateus capítulo 21, versículo 22. Que diz assim: e tudo o que pedis em oração, crendo,
o recebereis. Então, tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Então, irmãos, nós temos que ter fé quando nós vamos pedir algo para Deus em oração. Hebreus, texto muito conhecido, capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, isso que é a fé. Nós temos que ter fé quando nós vamos pedir algo para Deus. E, meus amados irmãos, olha só, a fé é você acreditar naquilo que você ainda não viu, né? Interessante essa questão da fé, né? Como Hebreus aqui ensina, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Interessante que muitas pessoas do mundo que não conhecem a Jesus acham que a fé ela é assim, você tem que ver para crer, né? É a famosa fé de Tomé, né? Mas, conforme o Evangelho de Jesus, não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que crer para ver e não ver para crer. Entendeu? Por isso que, meus amados irmãos, um ateu, ele nunca vai acreditar em Deus. Por quê? Porque o ateu, ele tem que acreditar, ele tem que ver algo para acreditar. E não que ele tem que acreditar para depois ver. Os irmãos entenderam? Uma vez eu vi um ateu falando bem assim: ah, vocês cristãos ficam falando que Deus existe? Qual é nada, rapaz? Se Deus existe... Vamos lá, vou fazer um teste com vocês. Se Deus existe, que ele quebra aqui o meu dedo agora. Ou ele não quebrou o meu dedo. Ah, então Deus não existe. Só que ele entendeu errado. A fé cristã, a fé bíblica é assim. Nós temos que ver para crer. E não como o ateu entende, né? O ateu entende assim, que ele tem que... A fé cristã, nós temos que crer para ver. E o ateu, ele entende o quê? Que ele tem que ver para depois crer. E não é assim. E falando em exemplo de fé, não tem exemplo melhor do que o exemplo de Abraão, né, meus irmãos? Não tem exemplo melhor do que o exemplo de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé, porque o cara, Deus chamou Abraão, pediu para Abraão ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Já pensou, irmãos? Deus falou para Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, né? É uma pena que ele acabou levando Ló e deu uma dor de cabeça para ele lá depois. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas Deus não falou qual era a terra, né? Não falou qual era o lugar. E mesmo assim, Abraão foi, né? Então, é um grande exemplo de fé. Enfim, irmãos, se nós queremos assim pedir algo para Deus em oração, temos que ter fé. Temos que ter fé, conforme o texto diz. Quarto lugar, por que Deus não atende às nossas orações? Porque nós não estamos tendo paciência, né? E aí é um desafio para a maioria de todos nós, né? Nós temos que aprender, irmãos, ter paciência. E ter paciência não é um negócio fácil, né? Eu digo isso por experiência própria, né? Porque às vezes eu sou muito impaciente, né? Muito ansioso, né? Acredito que a maioria de nós, né? Mas nós temos que aprender a ter paciência. Se nós queremos, assim, algo de Deus, se nós pedimos algo a Deus em oração, temos que ter paciência. Salmos capítulo 37, versículo 5, um versículo muito conhecido, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Engraçado que nós entregamos nosso caminho ao Senhor, mas às vezes nós não confiamos nele, né? A gente fica meio impaciente, falando: meu Deus, será que Deus vai ouvir minha oração? Será que Deus vai atender minha oração? Será que Deus vai me conceder aquilo que realmente aquilo que eu estou desejando? Né? Então, é a falta de paciência, né? Salmos capítulo 27, versículo 14, também diz assim: olha só, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, né? Então, esse salmo já diz tudo, né? Espera no Senhor, né? Então, nós devemos, amados irmãos, nós devemos ter paciência quando nós fazemos um pedido de oração ao Senhor. Meus amados irmãos, se você for ler o Antigo Testamento, tem muitas e muitas pessoas, né, que oravam a Deus, pediam algo a Deus, e era, anos para Deus responder a oração, né? E nós, assim, já oramos a Deus, já queremos que Deus responda logo na lata, né? E não é assim, meus amados irmãos. Às vezes, nós estamos pedindo algo a Deus e queremos que Deus, né, atende logo a nossa oração, mas não é o tempo de Deus, né? Não é o tempo de Deus. E talvez nós podemos
sofrer as consequências por conta da nossa falta de paciência. E quer ver um exemplo na Bíblia de duas pessoas que não tiveram paciência para receber a bênção do Senhor e acabou trazendo uma grande consequência vamos dizer assim, para a humanidade? Sara e Abraão. Sara e Abraão. Qual foi a promessa que Deus disse que iria cumprir na vida de Sara e na vida de Abraão? Que Sara e Abraão, deles, né, nasceria quem? O descendente, Isaac, né? Mas aí teve um determinado momento que Sara estava impaciente. Sara queria dar um filho para Abraão. E ela viu que ela já estava velha, né? Abraão também e tal. Ela pensou o quê? Não, eu vou pedir para Abraão deitar com minha serva Agar, e aí eles vão ter um filho e eu vou considerar como se fosse um filho meu e de Abraão, né? Só que não era essa a promessa que Deus cumpriu para Sara e Abraão. Não era. Sara é como se Sara quisesse, né, dar uma ajudinha, né, para Deus, né? Só que assim acabou trazendo grandes consequências. Por quê? Realmente, de fato, Abraão se deitou com Agar, era o costume dos povos daquela época, né? Tipo assim, se a mulher fosse estéril, né, o marido deitar com a concubina, né, a empregada, né, a serva. E aí, de fato, Abraão fez isso e nasceu quem? O menino Ismael. Só que não era o filho da promessa. Ismael deu aqui que descendência. Quem são os descendentes de Ismael hoje? Os árabes. Olha só os conflitos que tem hoje entre árabes e judeus. Por conta de quê? Por conta da falta de paciência de Sara, né? Então, os ismaelitas, né, e os judeus se tornaram povos inimigos até os dias de hoje, que são os árabes e os judeus, né? Então, devemos tomar muito cuidado com a nossa falta de paciência. Então, quando nós estamos orando a Deus, pedindo algo a Deus em oração, devemos ter, irmãos, paciência. Devemos esperar o tempo de Deus. Porque, irmãos, o tempo de Deus, nós devemos esperar o tempo de Deus. Sabemos que não é fácil, mas devemos esperar. Bom, agora vamos para o quinto ponto. Por que Deus, né, não atende às nossas orações? Quinto ponto, porque não estamos pedindo para que seja feita a vontade dele. Irmãos, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante e muitas pessoas não levam isso aqui em consideração. Por que Deus não atende às nossas orações na maioria das vezes? Sabe por quê? Porque não estamos pedindo para que seja feita a vontade de Deus. Às vezes nós pedimos a Deus em nome de Jesus, mas nós não dizemos assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Tem pessoas aí que até determinam, né? Não, eu determino que isso vai acontecer na sua vida. Irmãos, quem somos nós para determinar alguma coisa? Quem somos nós? Tem pessoas que é assim, tem pessoas que querem ser mais que Deus, né? Então sempre devemos fazer isso. Pedir a Deus algo que nós queremos em oração e pedir para Deus que seja feita a vontade dele. E vemos exemplos na Bíblia sobre isso, em relação à oração, vemos o próprio Senhor Jesus, né? Quando Jesus estava lá no Getsêmani, né? Quando ele estava naquele momento de aflição, naquele momento de angústia, Jesus estava tão angustiado que ele chegou a suar sangue. Por quê? Porque Jesus estava ali recebendo o cálice da ira de Deus. Imagine, meus amados irmãos, todos os pecados da humanidade, né, sobre as costas de Jesus. Então, um peso muito grande. E Jesus ele fez uma oração ao Pai dizendo o seguinte: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E que cálice era esse? O cálice da ira de Deus. Mas ele também falou: todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. E essa é a nossa oração. É assim que nós devemos orar, meus amados irmãos. Pedir algo para Deus, aquilo que nós desejamos, sim, né? Mas pedir para Deus, Senhor, esse é meu sonho, esses são os meus projetos, é isso que eu desejo, Senhor, para a minha vida, e peço a Ti em oração em nome de Jesus. Porém, Senhor, seja feita a Tua vontade. Olha só, tem também um texto aqui, ó, 1 João, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a sua vontade. Então, meus amados irmãos, nós devemos pedir a Deus, devemos orar a Deus, devemos colocar diante de Deus os nossos sonhos, nosso projeto, tudo aquilo que nós desejamos, pedir a Deus em nome de Jesus, ter fé, né? Ter paciência, orar com propósito, clamar a Deus, porém,
devemos falar para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus ela é bem melhor do que a nossa. É isso, meus amados irmãos, que nós devemos de fato fazer. Amém? Bom, meus amados irmãos, essa é a palavra que eu trago para vocês nessa noite. Espero que Deus possa estar assim abençoando a sua vida. E para encerrar, meus amados irmãos, eu gostaria de deixar aqui um conselho para vocês em relação a esse tema que eu trago aqui nessa noite. E o conselho que eu deixo para vocês, para mim, para vocês, para nós é: nunca deixe de orar. Nunca deixe de orar, meus amados irmãos. Irmãos, a oração é tudo na vida de um cristão. Sem a oração nós não fazemos nada, meus amados irmãos. A oração é o nosso alimento espiritual. Nunca deixe de orar. Se você estiver alegre, ore. Se você estiver triste, ore. Se você estiver fraco, ore. Se você estiver buscando pouco a Deus, ore. Se você estiver buscando muito a Deus, ore também. Ore 1 hora por dia, 2 horas, meia hora, 10 minutos. Não importa o que você tem que fazer é orar. O que importa é que você ore todos os dias. E assim o Espírito Santo de Deus vai estar assim fortalecendo a minha vida e a sua vida. Ore pela sua vida, ore pela vida das suas famílias, pela vida da sua família, pelos seus amigos. Ore pelos irmãos da igreja, pelos irmãos da fé. Ore, meus amados irmãos. Oração é tudo na vida de um cristão. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.